Sabe de uma coisa que ninguém te conta sobre fazer 40 anos? Todo mundo fala das dores nas costas, do joelho que estrala, do metabolismo que vai ficando cada vez mais lento, mas ninguém te prepara para a conta emocional que chega. E creia, ela chega. E quase sempre de madrugada. Quem tem mais de 40 anos sabe do que eu estou falando. É aquele momento em que você acorda às 3 da manhã. O quarto está lá, em total silêncio, mas ainda assim a sua cabeça está num volume ensurdecedor. O coração dispara e você já começa a pensar em como pagar aquele boleto, que só vence no próximo mês. Ou então você pensa na situação do seu filho, será que ele está num rumo certo? Ou ainda na sua mãe, se a saúde dela vai piorar ou não. Você já sentiu aquela angústia no peito que não consegue dar nome? Como se algo de ruim, de muito ruim, fosse acontecer de repente, mesmo você estando ali no conforto da sua cama? Se você já sentiu isso, eu quero que você preste muita atenção nesse nosso papo de hoje. Você não está enlouquecendo. Você só está exausto. Para quem está chegando agora, muito prazer. Eu sou Alaelson Gomes e hoje a gente vai bater um papo reto, sem enrolação, sem jargão difícil, sobre por que a sua ansiedade explodiu nessa fase da vida. E claro, como é que a gente desliga esse alarme? Então, fica comigo até o final e vamos fazer um papo bem descontraído. E já colocando as cartas na mesa, a gente precisa dizer que o Brasil ostenta o triste título de país mais ansioso do mundo. O INSS bateu recorde recentemente de afastamentos por transtornos mentais. E adivinha quem é a massa que está colapsando? Muito bem, a nossa geração. A galera dos 35 aos 50 anos. E por que isso acontece? Existe um termo na psicologia que define perfeitamente esse nosso momento. Geração sanduíche. Pensa aí no sanduíche mesmo. Você está ali no meio, sendo esmagado. De um lado, você tem seus pais. Eles estão envelhecendo, estão precisando de você para ir ao médico, para comprar remédio, para dar a atenção. Do outro lado, do pão, você tem seus filhos. E, convenhamos, hoje em dia, os filhos demoram muito mais para sair de casa e ganhar independência do que na nossa época. Não é verdade? E quem é o recheio que está segurando toda essa pressão de cima e de baixo? Você. Você virou o pilar da família. O discurso que eu mais escuto no meu consultório é: Alaelson, todo mundo se apoia em mim. Mas e eu? Me apoio em quem? É aquele sentimento de que, se eu cair, a casa toda desmorona. É esse peso de carregar o mundo nas costas que faz a sua panela de pressão apitar cada vez mais rápido. Na semana passada, por exemplo, eu recebi na clínica um paciente desesperado com fortes dores no peito. Ele suava frio. E como medida preventiva, eu o encaminhei imediatamente ao cardiologista. A gente precisa fazer um diagnóstico diferencial. E depois de uma bateria de exames, nenhuma causa física para o problema foi encontrada. Nada que justificasse os sintomas. Mas esse paciente tem histórico de estresse extremo em seu trabalho e na sua família. Ele é sedentário e bebe e fuma. Bebe bebida alcoólica. Não poderia ser diferente, não é mesmo? Aliás, tem um comentário aqui muito importante. O número de pessoas 40 a mais que investem em álcool para fugir de seus problemas só vem aumentando no Brasil. E isso é como apagar incêndio com gasolina. Isso é péssimo. Mas um outro ponto que vale enfatizar é que, ainda que não haja evidências físicas para os sintomas, a dor é real, extremamente real, e pode sim evoluir para um quadro clínico físico. Por outro lado, é preciso dizer que existe um aspecto biológico nisso tudo aí. Como psicólogo,
eu preciso te explicar o que está acontecendo aí na sua máquina. O cérebro tem um sistema de alarme perfeito. Ele serve para te salvar de perigo, para te avisar do perigo e joga cortisol e adrenalina no seu sangue para que você lute ou fuja. O problema é que depois dos 40, 45, 50 anos, esse alarme já tomou muita pancada na vida. É uma enxurrada de problemas para resolver, de cobranças profissionais, principalmente de chefes despreparados, boletos vencendo ou vencidos, crise financeira, perdas, divórcios, tantas outras coisas. Chega uma hora que a mola cansa. Chega uma hora que o seu sistema de estresse entra num curto-circuito e ele perde toda a capacidade, ou quase toda a capacidade de desligar. É por isso que você tem uma crise de ansiedade ali na sala, sentado no sofá, assistindo a um Netflix. Não há perigo nenhum real, mas o seu cérebro está tão viciado em se defender que já não funciona mais de uma outra maneira que não a de defesa. Agora, junta tudo isso com a queda de testosterona nos homens e a perimenopausa nas mulheres, que bagunça todos os hormônios. A sua janela de tolerância some. Se não some, diminui consideravelmente. Aquilo que você relevava aos 25 anos, hoje te faz querer explodir. E isso é biológico, não é frescura. E aí a gente entra na boa e velha fase da meia-idade, que é uma crise de meia-idade. E já vou logo te falando, esquece a ideia romantizada de filme americano de que crise de meia-idade é comprar uma moto possante, uma Harley Davidson e ir pro Havaí. A crise é real, é silenciosa. É o luto da juventude. É olhar pro espelho e falar, poxa, o tempo passou. É olhar para sua carreira e dar aquele frio na barriga. Será que é só isso aqui? É aqui que eu vou ficar? Quando a gente tem 20 anos, o futuro é infinito. É um quadro lindo, maravilhoso e em branco. Quando a gente chega aos 40, metade do quadro já está pintado. E às vezes a gente olha para a pintura e nem gosta tanto das cores que usou ali. Começa a bater o medo da insegurança financeira, o medo de envelhecer sozinho. E a gente ainda tem a péssima mania de procurar refúgio no Instagram e se comparar com aquela vida editada dos outros, achando que a gente está ficando para trás. Isso é um veneno para a mente ansiosa. Quem você já viu postando boletos vencidos no Instagram? Ou mesmo fotos de momentos tristes de suas vidas? Isso nunca ou quase nunca irá acontecer, porque o Instagram é um lugar de recorte, gente, onde as pessoas, mesmo estando arrebentadas, vão postar pequenas partes boas de suas vidas. Partes boas de vidas editadas. E quem assiste vai pensar que aquilo é uma constante, que só existem bons momentos. Mas isso nem de longe é real. Nem de longe é real. Outro fato importante das redes sociais é o que as pessoas sempre parecem mais antenadas do que você. Aí você vai ver aquele tiozinho de corpo malhado, super engajado na tecnologia, dominando a inteligência artificial, falando de prompts e outros termos que você nunca ouviu falar, talvez. Mas creia, isso continua sendo apenas um recorte. A grande maioria da população brasileira ainda não tem acesso consciente a essas ferramentas e, portanto, não conseguirá administrá-las. Mas você só está vendo por um pequeno buraco do canudo. E você pode até dizer para mim, pô, Ala, beleza, você descreveu a minha atual realidade. Mas e agora? Depois de mexer na ferida, o que é que eu faço com ela? E eu te peço calma. Tenha calma nesse momento, porque a gente também resolve.
mas é preciso que você tome algumas atitudes práticas. Se você quiser parar de fritar o seu cérebro, você precisa tomar 3 atitudes simples, mas bem difíceis. Bem difíceis mesmo. A primeira coisa que você precisa fazer é colocar limites. Você não pode resolver o problema de todo mundo como se fosse o Superman ou a Mulher Maravilha. Diga-se de passagem, Superman e Mulher Maravilha só existem em quadrinhos, desenhos animados ou nas telas de cinema. E você ainda vai insistir comigo dizendo: "Ah, mas são os meus filhos, são os meus pais." Eu entendo tudo isso. Eu entendo que seus pais precisam de cuidado. Mas o cuidado tem que ser compartilhado com toda a sua família, com seus irmãos. Os filhos precisam de ajuda sim, mas eles não podem sugar a vida financeira e a sua vida emocional. Você precisa aprender a dizer não. Você precisa aprender a dizer: "Eu não dou conta disso hoje." Afinal, se você quebrar, a sua família inteira cai. Cuidar de você não é egoísmo. Cuidar de você é sobrevivência de toda a sua família. A segunda atitude é movimentar-se. E aqui, o movimento não é para ficar musculoso como eu, não, tá? É claro que é uma piada de mau gosto. Movimentar-se é para você não ficar doente da cabeça. O estresse, como já foi dito antes, joga cortisol no seu sangue. Se você não gastar essa química puxando peso, caminhando, nadando, andando de bicicleta ou pedalando, né, o que é a novidade, essa química vai destruir os seus neurônios. Encare esses 30 minutos de exercício como um remédio tarja preta, prescrita sempre por um profissional, claro. Use isso e torne isso inegociável. A terceira atitude é: aceita que dói menos. O tempo passa, meu amigo. O tempo passa, minha amiga. Para de brigar com a sua biologia. Você não tem mais o pique de trabalhar 14 horas seguidas, movido a energético, como você fazia aos 22 anos de idade. Mas sabe o que você tem, em contrapartida? Maturidade. Você erra menos. Troque a velocidade pela precisão. Faça menos coisas, mas faça aquilo que realmente importa. Até porque chegar aos 40, 50 anos ou mais é um privilégio e não um sacrifício. É a idade da alforria. É a fase em que a gente finalmente aprende a não dar tanta moral para a opinião de quem não paga os nossos boletos. Mas, para você curtir essa liberdade, o interior da sua casa precisa estar arrumado. E se a ansiedade está te travando, não tenha vergonha de buscar ajuda com um profissional da psicologia ou da psiquiatria. É como sempre digo, o cérebro aprende a ser ansioso. Mas, assim como ele aprende a ser ansioso, ele também reaprende a ser calmo. É só ensinar para ele novamente os caminhos certos. Mas diga aqui nos comentários, o que você tem feito para combater a sua ansiedade? E esse nosso papo de hoje fez sentido para você? Ele tirou algum peso das suas costas? Se isso aconteceu, deixa o seu like. E aproveita para me fazer um favor. Pega esse link e manda para aquele seu amigo, para sua esposa, para o seu marido, que talvez esteja passando também por essa fase e que talvez também esteja precisando escutar essas verdades. Eu vou ficando por aqui. Foi muito bom bater esse papo com você. Espero mesmo te encontrar no próximo vídeo. Forte abraço!